ele, né? E aí ele ainda tem uma equipe boa, um coordenador bom, né? Um coordenador desenrolado, porque também se for só uma pessoa boa e o resto tudo estagiário, também não vai dar. Porque não funciona assim. A gente não pensa só, não realiza só, a gente realiza com equipe, né? Com movimento, com discussão, né? Com multiplicação de ideias. Então, se você quer que funcione, né? Tem que fazer funcionar, tem que dar condição para funcionar. O problema é que o nosso empresário, ele acha que é um gasto, não é um investimento, né? E assim, quando você tem um bom profissional, quando você tem uma boa equipe, sintonizada, capacitada, antenada no que acontece, com distribuição de tarefas, que tem tempo de pesquisar, que tem tempo de estudar, que às vezes um gestor chega e o cara não está super aperreado, está lendo uma coisa, o cara que está lendo acha que o cara está sem fazer nada. E o cara, para ter ideia boa, ele tem que ler. Ele tem que conhecer, ele tem que saber o que está sendo lançado, quais são as novas leis. Não me diga que você tem uma melhor ideia, ou você encaixa a empresa no novo perfil, ou traz oportunidade só trabalhando no operacional. Pode ter certeza que é o único jeito que você não faz. Entendeu? Então, esse modelo aí é equivocado. Então, assim, a gente precisa de donos de empresa com mente aberta, que entendam que precisam gastar. E nem todo mundo quer fazer isso, né? Infelizmente. E aquela visão que você falou, da visão macro, você entender onde a empresa está inserida, entender o contexto da empresa. Porque se você não entender o contexto da empresa, é aí que o empresário se valoriza mesmo. Não, e você tem que entender do negócio, né? Até para você poder discutir com o empresário, porque o empresário ele só entende o negócio dele. Então, se ele não entender desse negócio, ele vai achar um otário, né? Assim, um doidinho, né? Entendeu? Aí só fala de contabilidade. A gente tem que saber qual é a nossa técnica, entendeu? Mas conhecer o negócio do cara e trazer a nossa técnica para dentro desse negócio, porque senão a gente não vai conseguir conquistar o dono. Né? Assim, eu tiro por mim com os meus clientes. Eu não entendo de um negócio só, né? Eu acabo tendo que entender de vários. E é claro que eu não entendo também de tudo, né? Obviamente, né? E resumo da história, sempre ajudar ele a tomar melhores decisões. Não deixar o empresário fazer besteira. Pronto. Só que assim, né? A gente tem que entender que o empresário, ele sempre é ele que toma as decisões, né? Infelizmente. Não, por último é ele. A gente Mas a gente tem consultado que tarde guiar, demais, né? A gente tá ali. para errar menos. É verdade. Esse é o nosso papel. Errar menos. Minimizar os erros, entendeu? Tentar chegar junto. Por exemplo, às vezes aquela história que eu já falei para vocês aqui, que eu já cheguei de uma reunião com um consultor que quer vender uma história para o cara, entendeu? Por exemplo, um dia desse eu tive uma reunião de novo com uma menina que ela disse, mas esse consultor ajudou muita gente, vocês estão revendo o balancete. Eu disse, nada disso, ele não ajudou em nada. Porque tudo que ele mandou fazer, não era prudente fazer, e a gente está conciliando o que a gente já ia fazer, então ele não está ajudando em nada. Ele, na verdade, se a orientação dele, a gente estaria lascado. A gente está seguindo o que é para ser feito. Ele, na verdade, ele é um cara que fala besteira. Mas se você beleza, mas ele não ajudou a gente. Muito pelo contrário, a gente está fazendo o nosso trabalho no time que está dando e tal. Ele não tem contribuição zero. Muito pelo contrário, tudo que ele colocou foi desalinhado com o que deve ser feito. Então, para mim, ele não contribuiu. Ele, muito pelo contrário, né? Ele não sabe o que a empresa está passando. Ele com certeza está fora do negócio completamente. Aí eu quis dizer para minha chefe, entre aspas, né? Minha contratada, minha contratante, que ela tinha uma contadora que entende o negócio dela. E não precisava de um consultor para dizer a asneira, entendeu? Ainda estava pagando o cara. Para dizer o óbvio, assim, para dizer o errado, né? Tendo alguém que já conhece o negócio dela, que sabe trabalhar com contabilidade, enfim, né?
Mas só que o que que acontece com esse cara? Ele tem acesso aos bancos, aos financiamentos, né? A quem libera. Então, ele tá lá só para isso, infelizmente. Ele tem a facilidade em arranjar dinheiro para a É, empresa. Ele tem essa facilidade. só que ele precisa de um balanço, né? E aí ele se acha no direito de se meter, que ele não é contador nem nada, então ele vai falar besteira mesmo, entendeu? Coitado. Enfim, e a gente tem que andar pautado, claro que sempre na ciência contábil, né? Não, e aí a gente Sempre precisa conhecer, porque se a gente conhecer pega o um cara negócio. desse e meio que fica com medo, entendeu? E você desconhece, né? E acaba seguindo a orientação de um cara desse, você vai fazer um processo errado dentro da contabilidade, entendeu? E aí, né? Por isso que a gente precisa conhecer do que faz, né? Para que ninguém sugira uma coisa que você desconheça, que você fique meio, vixe, será que eu faço isso? Será que o cara falou estava certo? Vou ficar com medo de discutir com ele porque tinha razão? Não, de jeito nenhum. Você tem que ser seguro do que você está fazendo, né? Esse é o primeiro ponto, entendeu? A segurança do que você estudou, do que você sabe, para ninguém dizer uma coisa e você não saber se o que a pessoa está dizendo é certo ou errado, né? Você só tem segurança se tiver o conhecimento profundo para Mas aí com segurar o o tempo negócio. você acaba tendo, né? Com o tempo, com estudo, né? Com dedicação, você acaba conhecendo. Obrigado, professor. De nada, amor. Gente, ó, dentro disso aí que a gente está falando aí, que o Jarbas está colocando, né? Faz, tem tudo relacionado com, com, com o nosso conteúdo que a gente vai estudar, né? Assim, a gente agora vai entrar na parte das análises, né? Analisar o balanço, né? Tomar decisão, né? Que é justamente nessa pegada aí desse consultor, que ele olha o balanço e vê se o balanço está bonitinho para apresentar lá no banco, se o banco vai olhar e vai dizer assim, não, essa empresa tem capacidade de pagar o empréstimo que ela vai pedir emprestado, que essa empresa tem capacidade de honrar o compromisso, que ela tem continuidade, que ela tem uma boa referência, né? Assim, um bom negócio, uma operação consistente, né? Então, a gente vai trabalhar agora essa parte de análise de indicadores, a gente vai começar com análise vertical, horizontal, e depois vai para a análise de coeficiente, que é endividamento, liquidez. E aí, eu já queria combinar com vocês, que a gente já está na reta final, né? Já passamos a V2, todo mundo sobreviveu aqui, né? Quem está aqui, está todo mundo sobrevivente, né? E nós estamos rumo a V3, né? E aí, pessoal, na V3 eu não consigo fazer como a gente vem fazendo, né? Uma prova e um trabalho que acaba dando uma tranquilidade, assim, vamos dizer assim, uma amplitude maior para a nossa avaliação, até porque eu acho, sobrevivendo, né, Luciane? Exatamente. Eu fico feliz que a gente está sobrevivendo mais um semestre a essa distância, essa loucura aí, né, que a gente está vivendo, mas estamos seguindo aqui, né? E vivos, né? Também. E aí, a gente. Como é que eu vou dizer? Sim, aí. As provas, pessoal, eu hoje já tenho algumas, vamos dizer assim. A gente é obrigado a fazer as provas com vocês, né? As provas no padrão que a gente já tem, até porque a gente tem que colocar questões modelo ENAD, questões modelo do CFC, né? Porque vários aqui vão prestar o, o, não é nem o concurso, né? O O exame, né? exame. Quase não sai, né, Felipe? Me ajuda aí. É porque esse fim de semana ele foi bloqueado, eu bloqueei agora na hora de falar também. A gente ficou tão apavorado com aquele bloqueio, né, que não teve, acabou não tendo, né? Mas, enfim, o exame de suficiência, né, e tudo. Então, a gente acaba sendo obrigado a ter essa avaliação tradicional. Mas, ao meu ver, essa avaliação tradicional é a que menos me dá um retorno do que acontece em sala de aula, né? Assim, eu acho que muito mais os trabalhos que a gente faz me dá um retorno do que a própria avaliação.
né? Porque eu acho que o trabalho é construído por vocês mediante aquilo que a gente está conversando, né? Porque ele é construído do zero, mesmo que a gente discuta e tudo mais, mas ele é construído por vocês, né? Mesmo que eu dê um modelo, dê um exemplo e tudo mais, mas vocês constroem ele. Então, para mim, ele tem muito mais valor, na minha visão e na minha opinião, né? De avaliadora, né? Mas eu não posso desconsiderar a prova. Mas na prova final, eu não tenho como ficar 50-50. O que eu tenho é 30-70, né? Então, esse último conteúdo de avaliação, né, de análise das demonstrações, eu queria combinar com vocês da gente fazer um trabalho, né, que vocês vão escolher, vocês vão se reunir em equipes, pode ser a mesma equipe que vocês já vêm trabalhando, e vocês vão escolher uma empresa de capital aberto, né, que as demonstrações estão publicadas, e vocês vão avaliar essa empresa, né? Pode ser a demonstração do ano de 2020, dos trimestres que já foram publicados, né? Ou do ano de 2019, que já está encerrado, que foi publicado no começo do ano, até março, eu acredito que tenha. Toda empresa publicou 2019, né? E aí vocês vão pegar essas empresas e vão avaliar se elas têm um nível de endividamento bom, se elas têm uma análise vertical e horizontal de continuidade, né? De acordo com o que a gente vai estudar aqui esses conteúdos. E aí, esse trabalho, ele já vai garantir 3 pontos na AV3 para vocês, que é o que eu tenho disponível para trabalhar para ter um trabalho, né? E aí, a prova valeria 7 pontos, né? E aí, vocês vão apresentar essa empresa que vocês escolherem, né? Aí, a gente vai dividir essas equipes que vão ter, e aí, a gente vai dividir os dias da apresentação. Eu acredito 20 minutos para cada um. Acredito que cada dia dá para 2, 3 empresas, 2, 3 equipes se apresentarem, né? E aí a gente faria esse trabalho, ok? Ok, ok. Pode comemorar. Beleza? Pois então vamos começar a matéria, né? Para vocês. Aí a gente, ao longo desses dias, a gente vai combinando as equipes que vocês podem me mandar ao longo desses dias, do fim de semana, vocês vão se reunindo, vão. A gente não listou, né? Uma época aí, umas equipes, então vocês me mandam novamente, a gente sorteia, né? E aí é o tempo que a gente dá essa matéria até semana que vem e vai marcando os dias das apresentações. Professor, boa noite, tudo bem? Oi, amor, boa noite. A senhora poderia me informar são quantas pessoas na equipe? Eu não disse ainda quantas eram, não, Nicolas, mas como a gente já tem umas equipes formadas, podem ser essa mesma equipe, então eu não vou dizer quantas pessoas, não vou limitar. Pode 10 pessoas, né? Óbvio. Mas eu acredito que a gente tem de 6 pessoas, né? Eu acredito que não passe disso. Tudo bem, professor. A minha tem 7. Obrigado. 7, né? 6, 7 pessoas. Pronto, eu acredito que acho que é o nosso limite é 7 pessoas. Perfeito, professor. Não vamos Obrigado. passar. Tá bom, amor? Que é mais ou menos vocês seguirem o padrão que vocês já têm, tá bom? Nada além disso, tá? Então, vamos iniciar aqui nosso processo. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Eu já estou gravando, tá? Para quem tiver na dúvida se eu lesei hoje, eu não lesei. Hoje eu estava Foi para mim não, né? Foi para mim não, né? Não, mas você nem me ajudou, né? Você nem me ajudou, não me lembrou? Hoje eu só disse que eu estava esperta, como diz o outro. Eu só já está dizendo curada, então. Está curada não, já. Bem, não, graças a Deus. Ai, Maria, eu pensei que eu não ia ficar boa, viu? Deus me perdoe, mas já estava quase achando que eu ia ter que me internar, que eu estava com Covid. Mas é isso. Ó, gente, os principais processos de análise, né? Quando a gente vai. Gente, para que a gente faz uma análise de uma empresa, hein? O que vocês acham? O que eu uso a análise de uma empresa? Para ver se ela está crescendo, se ela está quebrando, se ela está precisando de alguma coisa. É. Isso. E outra coisa, num processo de que eu tenha que investir nessa empresa, que eu queira participar dessa empresa, adquirir ações, né? Que eu passe a fazer parte dessa empresa, né?
Então, exatamente, uma expectativa futura. Então, assim, se eu tenho intenção de participar dessa empresa, de investir, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar essa empresa. Eu não posso simplesmente, porque alguém está me dizendo que ela é boa, que é um produto bom, que está bem aceito no mercado, eu vou simplesmente aceitar isso e não vou olhar para nenhum número dessa empresa. Não dá, né, gente? No dia de hoje, a gente não tem como simplesmente acreditar nas palavras. A gente tem que realmente, né, seguir, assim, avaliar a empresa, né? Ver o número dela, ver a receita, ver o custo, ver o resultado dessa empresa, para saber se ela pode até vender muito, mas se o custo estiver muito alto e ela não tiver resultado, qual é a vantagem dessa empresa? Acaba não tendo vantagem, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, a gente acaba que precisa, de fato, se preparar, né? E aí a gente só se prepara olhando para os números e calculando e analisando, né? E vendo esses números, tá certo? Então, a gente tem aí alguns processos de análise e vamos conhecer eles. Esse conteúdo já. Então, o primeiro modelo de análise, né, que a gente vai estudar aqui, é a análise vertical, que ela também é chamada de análise de estrutura. A análise vertical, vertical é o quê? Ó, de cima para baixo, né? A gente está olhando de cima para baixo. Então, essa análise vertical, ela é também chamada, né, de análise de estrutura. Por quê? Porque ela vai olhar para o ativo, passivo, DRE, na sua estrutura, na sua composição. Essa análise, o objetivo, o estudo da estrutura da demonstração contábil, através do cálculo de coeficientes de participação, os quais são obtidos pela comparação entre itens homogêneos, ativo com ativo, passivo com passivo, receita com receita. Na verdade, na DRE, a gente vai comparar receita com resultado, receita, e vai, partindo da receita, identificar qual é a participação do custo na receita, das despesas na receita, das outras receitas na receita principal, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou identificar no ativo qual é a composição do meu ativo, o que eu tenho de ativo circulante, o que eu tenho de ativo não circulante, de imobilizado, como é que está distribuído o ativo dessa empresa, passivo, quais são as obrigações que eu tenho, o que eu tenho de capital de terceiros, o que eu tenho de capital próprio, né? Isso daí vai estar sendo olhado, né, dentro da análise vertical. São os pontos, né, que a gente olha realmente dentro da análise vertical, certo? Extraído das demonstrações contábeis com totais referentes às mesmas. Em outras palavras, a análise vertical se limita à comparação das partes com o todo. Ou seja, eu vou querer saber cada parte, né, está relacionado com o total do ativo. Quanto de caixa eu tenho? Qual é a participação do caixa no total do ativo? Qual é a participação do imobilizado no total do ativo? Aí a gente vai avaliar se essa empresa tem liquidez, se ela tem muito imobilizado, se ela não tem, né? Como é que está isso daí? Tal comparação consiste na determinação dos resultados obtidos pela operação matemática de divisão entre os valores das partes, componentes das demonstrações e totais de mesma natureza, referentes às respectivas demonstrações. Ó, modelo aqui de análise vertical. Aqui eu não detalhei. Circulante deveria ter as contas: caixa, banco, contas a receber, estoque, né? Eu estou fazendo assim pelos grupos, mas para a gente ter uma ideia de como é essa análise vertical, tá certo?
Mas dentro do circulante, eu teria que calcular cada uma das contas. Dentro do não circulante, cada uma das contas. Dentro do imobilizado, cada uma das contas. Mas aí a gente está fazendo aqui pelo agrupamento só para facilitar a compreensão, tá certo? Então, o circulante, o total do circulante é 25 mil, o total do não circulante é 15 mil, o imobilizado é 160 mil, tá certo? E aí a gente tem um total de ativo de 200 mil, ok? E aí eu tenho, como é que eu vou saber qual é a composição? Eu vou dividir cada grupo desse pelo total do ativo. Então, eu vou dividir os 25 pelos 200, os 15 pelos 200 e 160 pelos 200. Então, eu vou dividir 25 dividido dá 12,5%. O não circulante, eu tenho 15 mil dividido por 200, dá 7,5%. E o imobilizado é 160 mil, né, dividido pelos 200. E aí a gente vai ter 80% no imobilizado. Então, a composição do ativo, a gente vai ter 12,5% de circulante, vamos ter 7,5% de não circulante realizável a longo prazo, e vamos ter 80% de imobilizado. Vocês acham que essa composição de ativo tá boa, tá, gente? Não. Tá horrível. Tá péssimo, o dinheiro tá todo parado, não tá não, gente? Tá. Todo lá no imobilizado. Ou essa empresa é nova, começou a operar agora, ou ela estava parada, é uma empresa parada, que precisa ser levantada, né? Ou a gente precisa, talvez, vender um pouco desse imobilizado para gerar capital, ou pedir dinheiro emprestado para gerar um pouquinho de capital de giro. Enfim, a gente precisa dar uma analisada nessa empresa para ver o que pode se fazer para ela meio que ressuscitar essa operação. Ou procurar os clientes para tentar vender, mesmo antecipar algumas vendas, né? Garantir algumas vendas para receber alguma coisa, para poder gerar um caixa e poder dar uma dinâmica. Enfim, essa empresa não tem liquidez. E aí a gente vai confirmar isso olhando para o passivo, né? Vamos olhar para o passivo dela agora. E aí a gente vai entender um pouquinho dessa liquidez. Assim, eu vou falar, apesar da gente depois e ver especificamente o que é liquidez, mas só para vocês entenderem aqui, né? A gente já vai começar a comentar. Então, o passivo, aí a gente tem o passivo, a composição do passivo. Circulante, 70 mil. Não circulante, 20 mil de passivo. E tem o patrimônio líquido, que é 110 mil. E aí a gente pode considerar que o circulante e o não circulante são capital de terceiros, né? Isso à disposição. E o patrimônio líquido é o capital próprio, somando o total de 200 mil no passivo total, igual ao ativo total, obviamente, né? E aí a gente vai agora identificar o percentual de participação do circulante, que é 70 mil dividido pelos 200, que é o cálculo da análise vertical, né? Que é o grupo dividido pelo total. 70 mil dividido por 200 dá 35%. 20 mil dividido por 200 dá 10%, e os 110 mil dividido por 200 dá 55%. Então, quando a gente olha para o circulante do passivo, que eu tenho 35%, e eu tenho 70 mil, eu já vejo que os 25 do circulante do ativo não paga as obrigações que eu tenho no passivo, né? Porque o passivo não é obrigação. Então, eu teria que honrar essas obrigações de 70 mil com o circulante do ativo. Mesmo que eu botasse o não circulante do ativo, ainda não dava para eu pagar, porque eu só teria 40 mil. E eu tenho 70 mil de dívida. E, na verdade, se eu somar o não circulante do passivo, eu tenho 90 mil de dívida, não é verdade, pessoal? Então, essa empresa não tem capacidade de pagamento alguma. Ela tem que vender o imobilizado para honrar os compromissos dela. Né? Ela tem que se desfazer dos bens para poder honrar as dívidas. Vocês conseguem perceber isso? Também uma opção seria
investir mais capital próprio, né, dentro da empresa. Só que essa empresa, a gente consegue perceber também que ela tem mais de 50% de capital próprio. Então, é uma empresa que já foi bem investida. Então, talvez seja o caso de pensar realmente num financiamento de capital de giro para ela, ou tentar negociar umas vendas a um preço mais barato, né? Para poder captar essas vendas e fazer a operação girar. Então, tem que se pensar. Vamos ver qual foi o entendimento da análise aí que foi feita, né? A gente tem uma pré-análise aqui. Entre os outros coeficientes de participação do patrimônio líquido foi obtido dividindo-se o seu valor pelo total do passivo, ou seja, 110 mil dividindo pelo 200 mil, que é igual a 55%, indicando se tratar de uma empresa intensiva em capital. Por quê? Porque ela tem mais de 50% de capital próprio. Ou seja, mais de 50% do que tem foi investido pelos sócios, né? É uma empresa em que mais de 50% das origens dos seus recursos patrimoniais se concentram no capital próprio, no recurso do sócio. Podemos observar também, entre outras coisas, que apenas 12,5% dos recursos aplicados no patrimônio constitui a aplicação de curto prazo, indicando que a empresa tem baixo capital de giro, ao passo que os recursos correntes representam 35% das origens dos recursos patrimoniais, tornando-se evidentes indícios de uma má situação financeira da empresa, pois há uma grande tendência de insolvência a curto prazo. Ou seja, há uma grande possibilidade de a empresa ter sérias dificuldades de pagar as dívidas de curto prazo, como a gente interpretou lá, né? Essa avaliação, essa análise vertical, ela analisa, ó, a estrutura, né? O ativo todo, o passivo todo. Ele não está se. A gente está comparando, porque o ativo teria que ter a capacidade de honrar, de ter respaldo para honrar as obrigações do passivo. Mas eu analiso o ativo e depois o passivo, tá certo? E aí, o que consiste a análise horizontal, hein, pessoal? A análise vertical, ela analisa a estrutura. Já a análise horizontal vai dar o que para a gente? Exatamente, Igor. Ela vai já olhar um pouquinho para os períodos. Ela vai fazer um comparativo de tempo. O que a empresa vem evoluindo. Não que a vertical não possa também fazer a análise da estrutura de um período, de outro período e compará-los. Mas, na verdade, a análise horizontal, ela já faz isso, né? Eu vou pegar e vou identificar o quanto o meu caixa cresceu, quanto meu ativo cresceu, o quanto meu passivo está crescendo, se as minhas dívidas estão aumentando ou diminuindo, o quanto a minha receita está evoluindo positivamente, se o custo também está aumentando, ou não necessariamente na mesma proporção. Então, na verdade, pessoal, a gente não deve usar nem só análise vertical, nem só análise horizontal. Eu entendo que elas são complementares, porque elas são diferentes. Então, eu acredito que quando a gente usa as duas, elas se complementam. Quando eu olho para uma, eu tenho uma determinada informação, eu consigo perceber uma determinada informação, né? E quando eu olho para outra, eu percebo outras informações. Então, na verdade, elas de fato são complementares, né? Bora lá. A análise horizontal visa ao estudo da evolução dos elementos componentes das demonstrações contábeis ao longo dos exercícios sociais, através do cálculo de números índices, sendo estes obtidos a partir de um exercício social tomado como base, onde todos os itens componentes das demonstrações nesse exercício são fixados de 1 a 100%. E a partir daí são determinados os demais índices,
referentes às demonstrações dos outros exercícios sociais. Normalmente, subsequentes ao exercício tomado como base. Claro, a gente pega o período base e os que vêm depois, né? Os mais recentes. Então, vamos ver aqui como é que foi feito. Ó, desse modo, por exemplo, se o ativo circulante de uma empresa no balanço de 30/12 de X0 fosse 50 mil, no balanço de 30/12 de X1 de 80 mil e no balanço de 30/12 de X2, 90 mil. Desconsiderando os efeitos da inflação e tomando o exercício de X0 como base fixa. Poderíamos determinar os índices da seguinte forma. Então, X0 vai ser a base, é o nosso ano 1, é os 100%. Então, 50 dividido por 50 é o ano base, é 100%, é 1. E aí eu tenho o ano 21, índice 80 dividido pelo 50, que é o ano mais antigo. Menos 1 vezes 100, ele aumentou 60%, nosso ativo circulante. No X2, eu saí de 50 para 90. Então, 90 dividido por 50, que é o ano mais atual, dividido pelo ano mais antigo, que é o ano base, menos 1 vezes 100, igual a 80%. Daí a conclusão imediata que se poderia tirar dos resultados acima é que no ativo circulante, nos exercícios de X1, X2, cresceu respectivamente 60% e 80% em relação ao exercício de X0. Então, a gente consegue perceber o crescimento desse grupo de um período para o outro, né? Crescer 60% é um bom crescimento, né? É um grande crescimento. E para o segundo ano foi 80%, é quase 100%, né? É grande também. Aqui, ó, tem um resumo, né, da análise vertical, da fórmula, né, da análise vertical, que é a conta, que aí eu falei para vocês, ali estava só o agrupamento, né, o ativo circulante, o ativo não circulante, realizado a longo prazo ou imobilizado, aí pode ter a conta. Caixa, banco, contas a receber, estoque, sobre o total do ativo, né, total do grupo, vezes 100%. Consiste na determinação dos percentuais de cada conta ou cada grupo de conta da demonstração contábil em relação ao valor total do ativo ou passivo. Análise horizontal. Análise horizontal é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do demonstrativo em cada período com o valor correspondente de um determinado período anterior. Então, é o período atual dividido pelo período mais antigo. Menos 1 vezes 100, né? Essa é a análise horizontal, é a fórmula da análise horizontal. Isso aqui é o bizu, né? Como diz o outro. Aí vamos fazer uns exercíciozinhos. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem esse e a gente faz junto, tá? Dá uma lidinha aí.
Igor, tu mudou, né? Tem que mudar. Eu vou colocar aqui a planilha para a gente. Vou só parar aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui a planilha. Ó, lá o exercício tinha o quê? O ativo, né, é 300 em X3, em X4 o ativo é 400. Então, o circulante é 100 em X3 e 120 em X4, o realizável a longo prazo é 30 e 40 em X4, imobilizado 170 e 240. Aí a gente faz uma análise para a gente entender. Ele quer saber a evolução. Essa análise é qual, pessoal? Horizontal, né? Horizontal. Cresceu de um ano para o outro. Então, o que foi que eu fiz, ó, aqui nessa planilha? O ano mais atual, que seria X4. Vocês estão vendo aí a fórmula, ó? O C dividido pelo B menos 1, né? Que é o X4 dividido pelo X3 menos 1, tá? Então, eu fiz aqui a fórmula. E o grupo que mais cresceu foi o do imobilizado, o que não é positivo, né? Cá para nós. Ideal é que ele tivesse crescido mais o circulante, né? Que ele teria capitalizado mais, teria mais liquidez, né? Mas vamos deixar aí, né? Para ver o que vai dar no final. Mas a letra é a letra E, então é o imobilizado que mais cresceu, tá certo? Beleza? Beleza. Vou compartilhar de novo o exercício para a gente poder ler o próximo e fazer, tá? Vamos ler aqui, ó, esse exercício. O ativo não circulante de uma empresa representava os seguintes valores dos balanços patrimoniais. X0 a X3, né? X0 ele representava 120 mil, X1 150, X2 200 e X3 280. Tomando como base fixa o ano X0, conclui-se que os índices da evolução nominal de X0 a X3 são de quê? Ele também está falando de evolução, então a gente também está falando de análise horizontal, né? Aí a gente teria que fazer o cálculozinho de um ano para o outro. Então vamos pegar aqui, eu vou parar aqui, né? Opa, interromper. E aí aqui a gente tem só que calcular. Tomando por base o quê, gente? O ano é o X0, né? Nosso ano base. Então a gente vai fazer como? Os percentuais que a gente calcula, ó. X0 é o ano base, ó, 100%. 120 dividido por 120 é 100%. Então, 150 dividido por 120 menos 1, ele cresceu 25%. 200 dividido por 120 menos 1, cresceu 67%. E 280 dividido por 120 menos 1, cresceu 133%. Então, são esses os percentuais de evolução do ativo não circulante de X0, X1 foi 25%, X2 foi 67% e X3 foi 133%. Vocês entenderam? Sim. Show. Vamos para o próximo.
Bora para a próxima. Ó, levando em conta. Chegaram foi cedo agora. Levando em conta os dados abaixo, podemos afirmar que no balanço de X7, o coeficiente analítico de participação do ativo realizável a longo prazo é de. Nesse caso aí, a gente está falando de evolução pessoal. Vertical, né, não? Exatamente. Ele quer saber a participação do realizável a longo prazo em X7. Então, ele já não está querendo saber de evolução, ele não está querendo saber de análise horizontal, ele está querendo saber da análise vertical. Quanto é que é o realizável a longo prazo em X7? Então, vamos calcular aqui. Vou pegar aqui o Excel. Deixa eu parar aqui. Ó, ó, vamos lá. Ele quer saber a participação do realizável a longo prazo. O que que a gente faz? O total do ativo é 2 mil. 2 milhões, na verdade, né? 2 mil tá ótimo. Então, eu vou pegar os 400 dividir por 2 mil, que dá 0,2, que é 20%. Os 600 dividir por 2 mil, que dá 0,3, 30%. E o ativo imobilizado, que dá 0,5, que dá 50%. Então, vamos ver quais são as opções que a gente tinha lá de resposta. A gente dividiu o quê? Dividiu cada um dos grupos pelo ativo total, né? Análise vertical. A gente divide o grupo pelo total do ativo. E aí também eu acabei fazendo o passivo. Ó, o passivo circulante é 50% e o patrimônio líquido também é 50%. Tá certo? Agora vamos só ver aqui qual é a resposta é ponto 3, né? Vamos voltar lá para o exercício para a gente identificar qual foi a letra, né? Letra B, ó, ponto 30. Ale, tu podia voltar só ali no Excel ali rapidinho, porque cortou ali para Posso. minha conexão. Pode Tá, só vou falar voltar. rápido aí que dá para entender. Ó, mas, ó, só para a gente fechar aqui, ó, é a letra B, ponto 30 ou 30%, tá certo? Deixa eu voltar lá para Excel. Ó, a gente pegou, Igor, e dividiu cada um dos grupos, ativo circulante, o realizável a longo prazo, o ativo imobilizado, pelo ativo total. Aí seria os 400 pelos 2 milhões, os 600 mil pelos 2 milhões, 1 milhão pelos 2 milhões, né? E o passivo eu acabei fazendo também ali, ó, dá 1 milhão dividido por 2 milhões e 1 milhão dá 50% cada um, certo? Beleza. Pronto. Vamos para o próximo. Ó, aqui é considerando a questão anterior, né?
Considerando a questão anterior, tomando o exercício social de X5 como base, os índices de evolução. Aí, quando ele fala em evolução, a gente já sabe que é análise o quê? Horizontal. Do ativo realizável a longo prazo, foram nos exercícios de X6 e X7, respectivamente, quanto? Então, a gente vai lá na planilha para a gente identificar, porque já está até feito, eu já até fiz. Ó, eu peguei aqui, ó, eu destaquei o realizável a longo prazo, né? X5, X6 e X7, 400, 500 e 600. O ano base é X5, que é o mais antigo. Aí a gente vai fazer a evolução do X6 para X5, do X7 para X5. Então, eu vou dividir 500 dividido por 400 menos 1, dá 25%. 600 dividido por 400 menos 1 dá 50%. Essa é a evolução de cada período, né? De X6 aumentou 25%, de X7 aumentou 50%. Tá certo? Tranquilo. Vamos lá. Só para a gente ver. É 100, 50, 25 e 50. Cem, 25, 50. Letra A, certo? Agora vamos para a próxima. Considere os dados referentes à evolução da companhia X e à evolução do mercado. Ó, a gente tem aqui, ó, essa questão, a gente tem uma linha que traz as informações do mercado e traz as informações da companhia, né? E aí, a gente vai fazer uma análise para saber, se ela está falando de evolução, a gente faria uma análise horizontal, para saber o que cresceu, né? De um período para o outro, para a gente poder marcar. Eu vou pegar lá a planilha para a gente poder ver. Deixa eu parar aqui a apresentação. Vamos só ler aqui, ó. Ele diz o quê? A companhia X apresentou o mesmo crescimento do mercado em todo período. A companhia X apresentou um crescimento inferior ao mercado em todo o período. A companhia X apresentou o crescimento superior ao mercado em todo o período. A companhia X, o crescimento do ano 1 para o ano 2 foi 20% superior ao crescimento do mercado. E no mercado, o crescimento do ano 2 para o ano 3 foi 20% inferior ao crescimento da companhia X. Vamos ver o que a gente descobre, né? Deixa eu parar aqui. Compartilhar com vocês aqui o Excel. Ó. Na companhia X, né? A gente teve o ano 1 é o ano base, 100%. Aí o ano 2 cresceu 20% e o ano 3 cresceu 80%. No mercado, o ano 2 para o ano 1 cresceu 12,5% e do ano 3 para o ano 1 cresceu 50%, né? Então, a companhia X, ela está sempre acima do mercado. Não é isso que a gente pode afirmar? Sim, Beleza, então qual é o... tá crescendo. Ela está crescendo acima do mercado, né? É o que a gente pode confirmar. É o item que a gente vai marcar. Tinha essa opção, né? Ó. A companhia X, a letra C, ó, apresentou um crescimento superior ao do mercado em todo o período. Se a gente comparar, ela está crescendo 20% no ano 2 e o mercado só cresceu 12,5%. Ela cresceu 80% no ano 3 e o mercado só cresceu 50%, né? Então, ela acabou tendo um crescimento superior do mercado, é a letra C.
Mas a gente teve que calcular a evolução para os dois itens, né? Para a gente poder identificar isso. E aí a evolução da análise horizontal, né? Certo? Beleza? Beleza. Vamos ver que o último exercício, eu acho que tem só mais um. Só mais esse, ó. Considerando os dados abaixo, né, da tabela a seguir, ativo circulante, aí tem X0, X1 e X2, imobilizado e o total do ativo. Ao proceder a uma análise horizontal, de um período por outro, nos valores do ativo total, pode-se afirmar que, tomando como base o valor referente ao índice X0, o índice referente a X2 é... Bora lá. Vamos ver aqui o que a gente tem. Se está errado, mas deixa eu ver aqui na planilha. Pois é, ele não diz o que é que ele quer. Referente ao quê dos três? Acho que a gente tem, é o último para fazer. É o outro que a gente tem para fazer. Esse está errado, está faltando. Não, é aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Tem aqui, ó. Ele cresceu, né? Do X. O X0 é 100%. Aí no X1 ele diminuiu 27%. E no X2 ele diminuiu 13%. Deixa eu ver a resposta dessa aqui. Não, não tem nenhuma resposta dessa, não. E aí eu vou deixar para vocês, eu vou colocar esse material lá no Unifa Online. Esse aí eu vou consertar essa questão e eu boto lá de novo. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar esse material lá no Unifa Online, eu vou compartilhar com vocês logo aqui no WhatsApp. Mas eu vou colocar lá no Unifor, claro, né? No Unifor não, no AVA, né? E aí vocês vão fazer essa questão, a gente resolve aula que vem. Professora, rapidinho, mas olhando ali, se ele tivesse pedido o percentual comparado ao ano base, eu acho que dava o 87 ali, que estava ali. 87%. Não de crescimento, mas 87% do ano base. Mas aqui não dá, porque ele está reduzindo, entendeu? Então, como ele não está reduzindo 13%, ele representa 87% do ano base, entendeu? Que tem a opção ali. Mas, na verdade, ele teria que ter 13, né? É porque tá confusa a questão, eu vou dar uma melhorada nela, tá certo? Porque aí fica melhor da gente identificar, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Né? Aí essa daqui, ó, fica para vocês fazerem só, porque tem que completar aqui o balanço, certo? E aí vocês fazem essa. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês no WhatsApp, tá? E aí a gente resolve essa aqui na próxima aula e continua com os indicadores, tá bom? E aí, depois vocês vão me mandando até segunda as equipes, pode ser? Para a gente aí ir separando para a gente poder sortear, para a gente ver as datas. Beleza. Beleza, gente? Deixa eu logo fazer uma pergunta. Pode ser qualquer demonstração? Pode ser qualquer uma. O ideal era que fosse uma demonstração aberta, que a gente pudesse ficasse fácil de pesquisar, né, para vocês. Não, assim, DRE, balanço, DVA, TPE. Não, é DRE e balanço. Só balanço. E DRE. E DRE. Tá. Para ficar padrão, certo? Para ficar padrão. E assim, eu posso ajudar vocês a pesquisar as empresas de capital aberto, não tem problema. Eu já tenho até alguns balanços delas aqui salvos. E a gente pode, eu tenho da Arezzo, eu tenho da M Dias, eu tenho da Pague Menos, se eu não me engano, eu tenho da Azul, eu tenho de várias empresas, então eu posso compartilhar com vocês. Tá, pode procurar alguma na B3, né, também? Pode sim. Viu? Eu compartilho com vocês os balanços e a gente, na aula que vem, a gente distribui as empresas e tudo mais. Beleza.
Como eu já tenho uns balanços salvos, eu vou salvar mais algumas, e aí eu compartilho com vocês, não tem problema. Tá. Eu também tenho. Tá bom. É porque eu fiz o trabalho na outra instituição, eu não era da iniciação científica e pensava sobre DVA, aí eu tive que pegar, tive que pegar DVA, DRE, BP, um bocado de coisa, né? A gente já tem um trabalho quase feito. A gente só vai aprimorar. Perfeito, pronto. Melhor ainda, mas pode usar, amor. Beleza. Viu? Aí eu vou mandar aqui para vocês no WhatsApp, só para vocês ganharem tempo, se quiserem fazer logo o exercício. Espera aí, deixa eu só cancelar Vai só aqui. complementar, né? O que tá faltando. É. Ai, deixa eu fechar aqui, peraí. E aí depois eu coloco lá no grupo, no AVA, né? Ok. Deixa eu só botar aqui logo. Pronto. Só o tempo da internet deixar chegar lá. Então, pronto, gente. Até terça. E aí a gente combina o restante do trabalho, tá bom, gente? Ok, professor. Obrigada, viu? Boa noite. Boa. No final de semana. Aula de hoje e o material lá no Unifam Online amanhã mesmo, tá? Tá certo. Beijo. Beijo, tchau, tchau.